Há alguns meses atrás, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, nos surpreendeu com a compra do Twitter. E galera, imagina só o quão maluco ia ficar o Twitter com o Homem de Ferro da vida real decidindo tudo o que acontece nessa plataforma? Isso seria maravilhoso, porém diferente do que imaginávamos, a compra do Twitter foi um completo fiasco. O Elon Musk simplesmente decidiu encerrar a compra de uma hora para outra e resolve agora comprar novamente. Olha que confuso. Mas talvez você se pergunte como é que uma compra quase concretizada acaba sendo desfeita simplesmente do nada? Bom, realmente é algo complicado, mas não precisa se preocupar, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os motivos que impediram Elon Musk de comprar o Twitter inicialmente, e agora também a sua decisão de voltar atrás na compra da rede social, notícia que acabou também valorizando mais de 15% as ações da empresa. Cá entre nós, comprar uma empresa como o Twitter requer bilhões de investimentos, mas existe algo tão bom quanto o Twitter que você pode fazer de graça. Sim, eu estou me referindo ao nosso canal, pois com um simples toque você pode se inscrever no canal para dar aquela forcinha pra gente. Estou investindo muito em edição, roteiro e equipamentos para trazer um melhor conteúdo para vocês. Então, para dar aquela forcinha no canal, se inscreve e venha fazer parte do nosso trabalho para não ficar fora de nada que acontece no mundo das criptomoedas e negócios. Galera, no início do mês de abril desse ano, o nosso queridinho Elon Musk decidiu nos surpreender com a inesperada compra do Twitter. A princípio, ele era apenas um dos acionistas da empresa, contendo 9% das ações do Twitter, só que um belo dia o cara acordou de bom humor e simplesmente decidiu de ser um acionista para se tornar o dono de toda a empresa. Obviamente, a galerinha que toma conta da plataforma achou que essa era uma decisão muito equivocada e não queriam levar adiante. Então, vendo que os donos do Twitter iam deixar essa negociação para lá, o Elon Musk fez uma loucura de oferecer 44 bilhões pela empresa, valor esse que é ainda maior do que o valor estipulado em 37 bilhões de dólares pela empresa. E só de ter esse aumento expressivo no valor da compra, é lógico que os donos do Twitter abriram os olhos cheios de notinhas de dinheiro, imaginando a grana que sairia para eles. Só que mesmo assim, é lógico que uma compra dessa não iria acontecer do dia para a noite. Não é a mesma coisa de estar comprando um pãozinho na padaria, pois uma compra bilionária como essa requer muito tempo para ver a papelada, para negociar e tudo mais. Tanto é que vocês devem se lembrar do tempo que levou para Disney comprar a Fox, né? Foi quase uma novela. Enfim, vendo que a negociação não seria nada fácil, Musk decidiu dar um ultimato nos caras, dizendo que se eles não aceitassem a oferta de 44 bilhões, que por si só já era muito generosa, ele iria simplesmente vender os 9% das ações que ele já tinha direito, e a consequência dessa venda é que o valor da empresa cairia bruscamente. Tá vendo aí, galera? No mundo dos negócios ninguém é bobo não, o cara tem que estar preparado para encurralar os outros. Enfim, o resultado disso, o Twitter cedeu à pressão do Musk e aceitou a compra no valor de 44 bilhões de dólares. Depois disso, toda a mídia foi à loucura, noticiando a compra, falando que o Elon Musk ia dominar tudo e não sei o que. Inclusive, foi engraçado ver que toda a galerinha da lacração pirou com essa compra e disseram que iam sair do Twitter porque não queriam ficar numa rede social controlada por um bilionário como o Musk. Bom, tava tudo se acertando, até parecia que em pouco tempo essa compra seria finalizada, só que no dia 13 de maio, o Elon Musk decidiu fazer um comentário no próprio Twitter dizendo que a compra da rede social estava suspensa. Mano, depois de tudo que havia acontecido, será que essa compra não seria concretizada? Segundo o próprio Elon Musk nesse tweet, ele disse que o acordo da compra do Twitter está temporariamente suspenso por pendências em detalhes que sustentam que contas fakes de fato representam menos de 5% dos usuários da rede social. E galera, depois dessa fala bombástica do Elon Musk, as ações do Twitter chegaram a despencar quase 10% na bolsa de valores. Esse número até parece não ser tão relevante assim, mas imagina o prejuízo de uma empresa bilionária perdendo 10% de seu valor no mercado. E para deixar a galera mais doida ainda, o Elon Musk fez outro tweet
tweet 2 horas depois dizendo que ainda está comprometido com a aquisição. Ou seja, apesar de ter afirmado que a compra estava suspensa, o Elon Musk diz que ainda estava comprometido em realizar a compra do Twitter. Mas galera, para você que não tá entendendo o que o Elon Musk quis dizer nesse tweet, fica tranquilo que eu vou te explicar. Basicamente, a partir do momento em que o Elon Musk fez a proposta de compra do Twitter, ele obviamente teve que pedir algumas informações referentes à rede social. E entre essas informações, ele pediu para que a equipe do Twitter fizesse um levantamento para descobrir quantas contas bots haviam dentro da plataforma. E segundo o Twitter, dentre os mais de 229 milhões de usuários, 5% eram contas fakes. E galera, a gente que usa o Twitter sabe que esses dados que o Twitter deu não parecem ser tão verídicos, porque a gente que usa a plataforma sabe muito bem que existem milhões e milhões de bots dentro do Twitter. E já que até nós ficamos desconfiados com essa informação, é lógico que o próprio Elon Musk ia ficar desconfiado também. E essa desconfiança do Musk veio a partir de uma simples analogia dele. Afinal, caso o Twitter realmente soubesse quem são os usuários fakes, por que é que eles não apagaram essas contas, hein? E pior ainda, o Twitter não explica quais foram os critérios que eles usaram para fazer esse levantamento. Pois é, pessoal, tem caroço nesse angu aí. Esse é um dos motivos que tem feito o Elon atrasar a compra do Twitter, porque tá faltando transparência. Esses 5% ditos pelo Twitter podem muito bem ser números inventados por eles mesmos para não deixar a plataforma desvalorizar. Então, se está faltando transparência na hora de negociação, o Elon tem total direito de suspender a compra. Afinal de contas, não tem como a negociação ir adiante se você percebe que está faltando transparência da outra parte. Vou te dar um exemplo. Imagina só que você esteja analisando um carro para comprar e o vendedor começa a te falar que o carro tá novinho, não tem problema algum e tá quase zerado. Só que na verdade você consegue ver que uma parte tá amassada, que o motor tá com um som meio estranho e muitos outros problemas. Daí então, você percebe que não tá tendo credibilidade do vendedor, que tá vendo que ele não está sendo transparente na hora de apresentar esse produto. E obviamente você vai ver que não vale a pena negociar com um cara desse e vai suspender a compra do carro. E é exatamente isso que está acontecendo com o Elon Musk e o Twitter, porque depois que ele viu que o Twitter estava dando informações inverídicas, ele automaticamente passou a enxergar os donos do Twitter da mesma forma que a gente enxerga o vendedor de carro que eu mencionei no exemplo agora há pouco. Mas talvez você esteja se perguntando, mas o Elon Musk tá de balela, o cara tá chorando à toa só por causa de algumas contas fakes? Pessoal, vocês não têm noção do quanto influencia o número de usuários dentro de uma rede social como o Twitter. Existem dois motivos que provam o quão ruim é para uma rede social ter um percentual tão grande de usuários fakes. E o primeiro motivo é que a grande maioria do lucro de uma rede social vem dos anunciantes. Sabe esses anúncios que você vê no YouTube, Instagram, TikTok? Então, isso tudo faz com que a plataforma lucre e pague os criadores de conteúdo. Agora imagina aí na questão do Twitter, do que é que vai adiantar aparecer anúncios para uma conta fake? É verdade que bot não compra, não é mesmo? Por exemplo, digamos que a Magazine Luiza vai anunciar no Twitter, só que a grande parte dos anúncios dela aparecem para contas fakes. Consequentemente, a empresa vai notar que não está tendo um retorno financeiro por meio dos anúncios dentro da plataforma e vão parar de anunciar pela rede social, e isso significa um grande prejuízo para a empresa, porque as redes sociais basicamente vivem por meio dos anúncios. Então, caso os anunciantes não estejam tendo retorno financeiro por meio do Twitter, eles vão parar de anunciar dentro dessa rede social e vão partir para outra. E o outro motivo que faz com que as contas bots tragam prejuízos para o Elon Musk é porque elas podem simplesmente manipular tudo que existe dentro do Twitter. É fake news mesmo, pessoal. Devido a essa manipulação de informações dos bots,
A galera da política já tá muito preocupada com o tanto de fake news que podem rolar por aí. Afinal de contas, já é comum vermos mentiras e fake news sendo espalhadas em ano de eleição. Imagina só o quanto essas informações falsas podem ser espalhadas com a ajuda de contas de bots numa plataforma tão grande como a do Twitter. E sabe quem essas informações falsas assustam? As empresas que fazem anúncios, pois uma empresa tem que prezar muito pela sua imagem. Imagina só uma empresa anunciando dentro de uma plataforma que é conhecida pelas fake news e pela falta de credibilidade. Com certeza a imagem dessa empresa vai ficar muito feia aos olhos do público, né? Para entender melhor, vou te dar novamente o exemplo da Magazine Luiza. Imagine que os bots tomem conta da plataforma e propaguem essas informações falsas. Só que mesmo assim, uma empresa como a Magazine Luiza vai anunciar lá dentro. É muito provável que a empresa manche o seu nome só por estar anunciando numa plataforma como essa. E é óbvio que a empresa não quer isso, então caso o Twitter venha a ser conhecido como uma plataforma repleta de fake news por conta desses bots, os anunciantes vão se assustar e vão evitar as publicidades dentro do Twitter. Em resumo, esse é o motivo principal pelo qual Elon Musk não finalizou a compra do Twitter naquele momento, pois devido a essas informações nada verídicas do Twitter, o Musk não queria fechar negócio. Mas para falar a real, meu caro, você acredita que o Elon Musk resolveu voltar atrás com a compra do Twitter? Pois é, ontem mesmo, 4 de outubro, fomos surpreendidos com uma carta do bilionário com sua oferta de 44 bilhões de dólares na rede social. A proposta de Elon novamente é fechar negócio em 54 dólares por ações da empresa. O bilionário traz um motivo para isso ao retornar nesse processo de compra, informando em seu perfil da rede social que a compra do Twitter pode acelerar a criação do ex-app Faz Tudo. Ainda não temos em mente o que seria esse aplicativo citado por Musk. Rumores citam que pode ser um concorrente do WhatsApp, parecido com o WeChat, um mensageiro com forte presença na China e com muito mais recursos que o WhatsApp. É aí que tá, algumas pessoas relatam que isso também pode ser uma manobra judicial de Elon Musk, já que ele foi processado pelo Twitter quando resolveu desistir do acordo de compra. A empresa alega que os motivos apresentados pelo empresário dessa desistência é ilícito. Eu acredito muito que agora essa compra se realize, afinal ele tem total noção que nos dias atuais a internet é o que domina tudo. Por isso ele não tá a fim de ficar de fora dessa e perder a chance de comprar uma das maiores redes sociais do mundo. Apesar desse tema perder hype rapidamente, é bom vocês se ligarem porque muitas coisas novas vão rolar sobre esse caso da compra do Twitter. Até porque, como eu disse anteriormente, essas compras bilionárias levam muito tempo, assim como foi a venda da Fox para a Disney. Por isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos negócios, principalmente sobre esse caso do Elon Musk e do Twitter, afinal ele também é um grande influenciador no mercado de criptoativos. Mas agora eu quero saber de você, você tem esperança que o bilionário se tornará o dono do Twitter? Como você acha que será o mundo com Elon Musk sendo o dono de uma das maiores redes sociais do mundo? Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Agradeço por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.